Onde tem medo de atravessar, a tua alma deseja estar. O que isso tem a ver com medo e como a gente superar o medo? Primeiro eu quero que tu entenda que o medo, ele tá muito conectado àquilo que tu deseja intrinsecamente viver. Mas, Giovana, então por que eu tenho muito medo? Por que eu tenho medo de mudar de emprego? Por que eu tenho medo de conseguir um novo relacionamento? Por que eu tenho tanto medo? Medo de sair, medo de fazer? Porque a tua alma, ela tá num lugar de pedindo quase que socorro. Por favor, mulher, me deixa ser livre, me deixa fazer, falar o que eu quiser, me deixa ir tentar as coisas, me deixa fazer aquilo que eu desejo fazer. Como assim me deixa? Mas sou eu falando comigo mesma? Sim, porque existem quase que duas forças dentro de nós. Existe uma força que quer viver, que quer fazer, que quer experienciar pela experiência, porque quer viver, porque a gente tá viva. Se a gente tá viva, tem que ter movimento, tem que ter novidade, a gente tem que estar... Senão eu tô sempre repetindo a mesma coisa, eu não tô vivendo, eu tô robotizado naquele padrão ali. E aí tem um outro lado teu que diz, não, a gente não pode, a gente não vai, porque se a gente for, a gente vai ser criticada, a gente vai ser julgada, e isso, aquilo vai se repetir, e nananã, e aí tu começa a prender essa força que quer atravessar, e aí o teu medo puxa e diz assim, não, a gente não vai, porque a gente não pode, porque a gente não consegue, porque a gente não é capaz, porque as pessoas vão achar ridículo. E aí tu deixa de viver uma vida autêntica, uma vida sendo protagonista, vivendo os teus sonhos, os teus desejos, pra estar submissa a este medo. O que é o medo? Vamos entender. Tu não tem medo, por exemplo, de ir na tua cozinha e pegar um copo d'água, certo? Porque tu tá segura, porque é uma coisa que tu já fez, que tu sabe que não vai acontecer nada. Mas também nada de maravilhoso acontece quando tu vai pegar um copo na cozinha. Agora, se eu te digo que tu tem que fazer uma apresentação pra várias pessoas na frente de um palco, tu já vai ficar com medo. Por quê? Porque, primeiro, é desconhecido. Segundo, tu não sabe que as pessoas não têm como controlar o que as pessoas vão achar de ti. Terceiro, que tu não sabe como vai ser a reação, se as pessoas vão te criticar. E quarto, é uma coisa que tu nunca fez. Ou seja, é totalmente novo. É totalmente vulnerável, totalmente desconhecido. Só que como a gente tem nas nossas experiências passadas tantas coisas que a gente fez, ficou vulnerável e se machucou, que a gente teme viver dentro desse lugar, que a gente teme viver no desconhecido. E aí a gente volta para aquilo que a gente conhece. Então, por mais que seja ruim, por mais que eu não goste, eu conheço, eu domino, eu controlo essa situação. Então, quando o medo, ele te dá esse alerta, dessa coisa de tipo, meu Deus, eu tô com muito medo, só tem uma coisa pra te dizer. Tu precisa ir mesmo assim. Tu precisa fazer. Porque o medo, ele vai te colocar numa sensação de alerta. Mas, o que tu tem que fazer? Tu tem que pensar que tu que tá no controle. É essa consciência maior que tá no controle. É a tua vontade, o teu desejo de viver tem que estar no controle. Tu precisa entender que ou tu vive ou tu fica com medo. Não existe duas coisas. Não existe como eu viver tendo medo. Aí eu não tô vivendo, aí eu tô num padrão, eu criei como se fosse uma bolha, uma prisão da qual eu estou segura, mas não acontece nada. Um exemplo bem prático, assim, né? Pessoas que estão num presídio. O que acontece? Elas estão naquele ambiente que tá seguro, que tá controlado. E quando elas ganham a liberdade, elas não sabem nem mais o que fazer com essa liberdade. Porque por mais que era aprisionador aquele lugar, também era um lugar seguro, que dava comida, que dava isso, que dava aquilo. É assustador, mas também é controlado, é um lugar seguro. Então, tu precisa entender qual é o lugar, qual é a prisão que eu tô me colocando. Que medo é esse que tá me dominando? Tu é muito maior que qualquer outro medo. Qualquer medo é menor do que a tua potência, do que a tua energia. Só que, claro, eu sei que tu tem medo de muitas coisas que tu já viveu. Tu tem medo de tocar em antigas feridas. Só que quando a gente começa a entender que o poder tá na gente enfrentar e aprender com o que acontece, então eu vivi tal coisa, eu tiro esse aprendizado. Só que esse aprendizado, ele não tá dizendo sobre o meu valor. Porque o teu grande medo é que tu faça o seguinte. Fechei aqui meu notebook. O meu grande medo é que tu faça o seguinte. Bom, vou viver aquela experiência. Vamos pegar a experiência do palco, né? Então eu vou no palco, dar uma melhor.
e a plateia vai vaiar, ou as pessoas vão vir me criticar, dizer que eu tô errada. E aquilo interfere na forma como eu me percebo. De novo, aquele lugar de eu não vejo valor em mim, eu não tenho a consciência do meu valor, eu não sei quem eu sou e eu dependo que o outro defina. Então tu tem muito medo, como tu já tá frágil dentro de ti, tu tem muito medo que o outro venha e destrua um pouco mais esse teu castelo. Ou que a pessoa venha e reforce algo que tu mesmo acredita sobre ti. Só que o que acontece? Se a gente começa a construir um eu cada vez mais forte, cada vez mais íntegro, cada vez mais verdadeiro, entendendo que tu é o que tu é, perfeita do teu jeito, tu sai e vai viver as experiências e essas experiências, elas não te definem mais. Bom, eu fui lá, fui vaiada. Tá, vamos entender o que aconteceu, né? Será que eu falei bobagem? Ou será que eu falei a verdade e as pessoas não conseguiram lidar com essa verdade? Ou talvez tenha uma outra forma de falar. Tu entende quando a gente vive com alma, com alegria, com leveza, e é isso que eu quero trazer no canal, para que tu viva sendo aquilo que tu é, com liberdade, com autenticidade, que tu seja protagonista da tua vida, para viver e realizar os teus sonhos. Pra gente viver essa vida, a gente não pode estar nesse lugar de fragilidade. A gente não pode estar nesse lugar de, oh meu Deus, vão me definir, oh meu Deus, vão falar de mim e vão... Quantos vídeos aqui no YouTube eu subi, pessoas falando bem e pessoas ridicularizando? E o que diz sobre mim? Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Quem diz sobre mim sou eu, aquilo que eu acredito. E é esse poder que tu tem que voltar a acessar. É esse poder de dizer, opa, peraí, é minha vida. Eu vou viver aqui com medo? Ou eu vou ir mesmo com medo e mostrando pra mim mesma que eu sou capaz, que eu cresço em cada adversidade, eu vou crescendo, eu vou conseguindo. E aí quando tu supera o medo, quando tu vai mesmo com medo, tu prova pra ti mesmo que tu é muito forte, que tu é muito capaz, que tu tem controle da situação, que tu que tá no comando, tu que tá é protagonista, que tu tá levando esse barco. Porque imagina que tu tá andando à deriva no mar e a pessoa que tá pilotando é o medo, é as crenças, é o desejo de ser aceita, de ser amada. Quando a única pessoa que precisa fazer isso é tu. É a única pessoa. Olha que incrível esse poder que a gente tem. Se eu me amo, se eu me valorizo, se eu me aceito, eu não dependo de mais nada. É esse lugar que tu tem que voltar. É essa aceitação, é esse reconhecimento, é entender o teu valor, entender a mulher incrível que tu é. Pra que tu possa ir pro mundo. Ah, eu tenho medo porque é desconhecido mesmo, Giovana. Eu nunca fiz. Nunca subi num palco. Ou eu nunca comecei em tal área. Nunca fiz tal coisa. Tudo bem, dá medo? Claro que vai dar medo. Mas eu quero que tu pegue esse medo e use ele pra te impulsionar. E também pra tu pensar assim, nossa, que legal é eu saber que eu não sei o que vai acontecer. E isso é o legal da vida. A gente viver, eu não sei o que vai ser amanhã. Imagina que chato seria se tu soubesse toda a tua vida já escrita, todo o roteiro. Tu não vai ver um filme e vai ler o roteiro. Tu não vai ver um filme e saber exatamente o que vai acontecer em cada cena. O legal daquele filme é, e agora? E agora? Como é que ela vai sair dessa? Como é que ela vai fazer? E a gente gosta de ver filmes da jornada da pessoa. A gente se identifica com a jornada dos personagens. Porque a gente não sabe, e agora? Será que ela vai conseguir sair desse lugar? Pá, ela viveu uma situação super difícil. Será que ela vai se levantar? Ou isso vai destruir ela? A gente fica nessa coisa, né? Porque é a curiosidade, esse desejo de ir atrás, de fazer algo diferente. É isso que vai nos movendo. Mas se eu vou sendo dominada pelo medo, cada vez mais eu vivo um lugar mais apertado. Porque aí eu tenho medo de coisas básicas. Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de tudo. Porque eu não tô permitindo a expansão, eu não tô permitindo viver aquilo que eu quero. E entender que eu sou capaz e forte para lidar com o que for. Com qualquer devolutiva que eu tiver do mundo, eu vou lidar, porque eu sei que não mexe com o meu valor, tá tudo bem, eu não vou me ferir. Eu vou olhar para aquilo e dizer, tá, e aí? O que eu faço com isso? Qual é o aprendizado que eu tiro? O aprendizado que não tem a ver com o meu valor. O meu valor tá aqui intacto, maravilhoso, eu vou sempre ser amada pela fonte, eu vou estar sempre num lugar de
filha desse universo incrível, divina. Isso aqui não muda, independente do que acontecer e do que aconteceu, não muda. Então tá, viver essa experiência, talvez isso aqui eu possa fazer melhor, talvez isso aqui eu levo pra vida, que não é o jeito de falar com as pessoas. Tu entende que esse feedback é muito importante. E aí, de novo, a gente está vivendo e não sobrevivendo. A gente está vivendo uma vida que vale a pena, vivendo uma vida que não sei o que vai acontecer, mas vamos ver o que vai dar. Essa aventura, sabe? É esse desejo de viver algo que eu nunca vivi. Porque que chato é viver a mesma coisa o tempo inteiro. Imagina tu fazer sempre uma viagem para o mesmo lugar. É muito chato, porque tu já conhece, já sabe o que esperar. Às vezes tu tem uma expectativa porque tu já viveu e aí aquele lugar muda ou a pessoa muda. Então esse desejo de se apegar a coisas para ter o controle, para ter uma falsa sensação de ser aceita, de ser amada, é um lugar ilusório. Que quanto antes tu sair desse lugar e tu ir descobrindo novos lugares que vão fazer a tua alma, essência, o teu eu superior, se alegrarem. Porque a gente tá aqui, a tua alma não tá aqui à toa. Tu veio aqui viver coisas incríveis, de abundância. Mas pra tu acessar esse lugar, tu precisa deixar ser o que for. Deixa vir os resultados que forem, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, deixa elas serem livres, para que tu possa ser livre também. Eu quero que tu possa dizer assim, olha, eu tenho esse sonho aqui, e eu vou realizar. E tu pega a tua mochilinha e tu vai realizar ele. Tu pega a tua bolsa e tu vai realizar ele. Tu não vai pedir permissão. Mas também não queira que o outro tenha controle sobre o outro, deixa o outro ser livre também. Ai, vai falar, ai, fulano, tu é louca. Tu vai abandonar esse trabalho, fulano, tu é louca. Ai, tu vai fazer tal coisa porque tu... Meu Deus. Deixa a pessoa falar, mas também usa a liberdade pra tua vida, pra tu ser livre. Entende o que eu tô querendo dizer? Tu vai ter que escolher. Ou eu vivo com abundância, com alegria, com felicidade, com autenticidade, sendo a protagonista, vivendo coisas incríveis. Ou eu vou viver na prisão do medo. Será que vale a pena tu viver na prisão do medo? Será que vale tanto essa tua falsa proteção, esse teu falso controle? Será que vale? Vou te deixar com essa pergunta. Será que eu escolho viver com coragem, viver com alegria, com autenticidade, indo para lugares que eu não conheço e tendo experiências maravilhosas e às vezes desafiadoras, mas que eu vou aprender com isso pra ter experiências ainda melhores, tá? Isso é importante. Ou eu vou ficar aqui, nesse lugar escuro, nesse lugar que eu já conheço, que eu controlo, que eu tô segura. É uma falsa segurança desse ego frágil. Eu espero, de coração, que tu escolha viver. E que tu escolha viver com toda a potência que tu puder. Que tu tenha coragem pra enfrentar e olhar pra esse medo e dizer assim, você não vai me comandar, querido, porque eu vou ir atrás do que eu quero, porque eu sei que o meu valor, se eu volto, quando eu fecho os meus olhos, quando eu converso com o universo, quando eu converso com Deus, aquilo que tu acredita. Eu não vou te colocar aqui crenças. Eu quero que tu te conecte com algo que faça te sentir protegida por algo muito maior. Aquilo que quando tu fecha teus olhos, tu pensa, eu sempre posso voltar para esse lugar, eu sempre posso pedir ajuda, eu sempre posso ser amparada, mas lá fora eu vou ter que viver com coragem.